e a gente inicia. Então diz assim, verso 18: E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, ou seja, o Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, Senhor, ao redor da Sua palavra, desejosos de ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração. Nesta manhã nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o texto, abrindo, Senhor, o nosso coração, iluminando o nosso entendimento e fazendo com que a gente apreenda, Senhor, os princípios mais importantes desses versos. Aquilo que o Senhor queria que fosse dito e ensinado à sua igreja no primeiro século, nós desejamos que hoje seja ensinado a nós, Senhor, tanto tempo depois, 2000 anos, mas a sua palavra é temporal, os seus mandamentos também, aquilo que o Senhor deseja, ou desejou para os nossos irmãos na fé no passado, não difere muito, ou quase nada, daquilo que o Senhor deseja para nós hoje, Senhor. Então pedimos que o Senhor esteja conosco, abençoe essa aula, abençoe o nosso culto, o momento de adoração, louvor, a pregação do pastor Antônio. Em nome de Jesus, nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, gente, o apóstolo Paulo começa com essa instrução muito interessante. E não se embriaguem com vinho. Se a gente for para a epístola que ele escreveu a uma das pessoas que ele mais amava, um jovem que estava ingressando no ministério, começando a se tornar pastor, chamado Timóteo, a gente vai ver ele dizendo para Timóteo beber vinho. Porque Timóteo tinha alguns problemas intestinais, e aparentemente, eu não sabia disso, mas parece que um pouco de vinho pode fazer bem ao trato gastrointestinal, né? Então aqui ele está recomendando o oposto. Mas é importante a gente lembrar que ele está falando sobre algo muito específico, né? Uma linha que ele recomenda que a igreja não cruze, e que seria da embriaguez. Então, o que a Bíblia tem a dizer sobre o uso de bebida alcoólica? É basicamente o que ele diz aqui à igreja, né? Tome cuidado para não passar ou cruzar essa linha, porque isso pode levar à devassidão. Então é como se fosse uma porta aberta a outros males, mas eu não diria, em termos de natureza espiritual, como as pessoas gostam de dizer, que caso você faça algo, você abre uma porta para espíritos malignos. Olha, isso aí tá superstição demais para mim. A coisa é absolutamente razoável, o que ele está dizendo aqui, é equilibrado. O que ele está dizendo é que se você se embriagar, isso pode levá-lo à devassidão, né? Você vai perder a capacidade de se conter, de ter domínio próprio, e pode acabar incorrendo, sabe, em alguns atos, atividades e atitudes que vão prejudicá-lo, que podem prejudicar seus amigos, seus parentes, sua família. Então aqui a igreja é recomendada a ter domínio próprio nessa área. Ele não está dizendo que a igreja não deve beber. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra essa instrução. Mas Pedro, o álcool destrói família. Ele destrói, continuará destruindo. Destruía no primeiro século, destrói no nosso. Obrigado, Elô. E a gente tem que ter moderação. A gente tem que ter moderação com a nossa própria vida e tem que ter, ao mesmo tempo, um cuidado com o testemunho que a gente dá. Então, isso tudo deve fazer, ou deveria fazer, com que a igreja regulasse a forma em que lida com a bebida, sabe? É válido, é útil, é agradável? É. Contudo, a gente tem que pensar em que ocasião a gente pode abrir mão desse direito legítimo, sabe? Em que ocasião a gente não deve fazer uso desse direito legítimo e em que ocasião a gente deve nos conter e não fazer uso, sabe? Então, o apóstolo Paulo, se você chegar em Romanos ou em Coríntios, você vai ver ele tratando desse tema. E ele fala sobre uma série de alimentos, sabe? Que é legítimo que você ingira. Ele também fala sobre bebida. E ele faz uso
de algo muito interessante, que é de recém-convertidos que se aproximaram da igreja e que, devido ao tempo que passaram vivendo num contexto politeísta, onde a bebida era usada para muitas coisas, né, que não agradavam a Deus, que não visavam simplesmente a alegria na mesa, a gratidão a Deus, mas, por exemplo, cultos a deuses estranhos, sabe? Assim, uma quantidade enorme de pessoas bebendo juntas, fazendo, né, cometendo atos obscenos. Então, as pessoas vieram com essa consciência, sabe? Vinculada ao uso da bebida alcoólica. Quando o apóstolo Paulo vai tratar disso com os coríntios romanos, ele fala, olha, se o beber, se o ingerir carne, faz o seu irmão fraco na fé, recém-convertido, pecar, é melhor que você não faça uso desse direito legítimo perto dele ou na frente dele, sabe? Então é muito difícil regular essas coisas num tempo como o nosso, em que as redes sociais, em geral, expõem tudo, ou praticamente tudo que a gente faz, né? Então, é um tema simples, por um lado, pois é legítimo, todos têm direito e podem fazer uso disso que Deus criou. Contudo, né, cada um tem que pesar na própria consciência os momentos oportunos ou não para fazer uso ou para se abster da bebida alcoólica. Eu particularmente gosto, né, especialmente quando eu vou tomar 1 ou 2 taças de vinho com a Joana, quando eu estou com meus pais, né, quando a gente tem alguma reunião familiar, eu amo, sabe? Mas, de fato, se eu estiver num lugar com muita gente, é muito provável que eu deixe para lá, sabe? Ah, vou beber hoje não, deixa para outro dia, sabe? Tem uma questão também pessoal minha, que em geral, quando eu bebo muito, a minha mente no dia seguinte, ela fica muito lenta e prejudica meus estudos. E eu não gosto de fazer algo num dia que vá diminuir a minha produtividade no dia seguinte. Eu não quero prejudicar um dia que nem chegou. Então, em geral, eu bebo com parcimônia, né? Mas saibam que muitos pastores no passado, teólogos famosíssimos, gente que mudou gerações, faziam uso da bebida diariamente. Adoravam beber vinho e cerveja. Lutero adorava cerveja, Calvino bebia vinho, e muitos outros a gente poderia mencionar. Contudo, a história é repleta de períodos de profundo ascetismo, em que o dualismo predominava completamente. E não somente beber álcool era algo abominável, mas coisas ridículas, né, que a gente nem pudesse imaginar, eram também consideradas malignas e indignas de serem feitas, como ingestão de carne de porco, sabe, e alguns tipos de vestes, até mesmo de você possuir qualquer bem, sabe? Muitos da história da igreja, no período da Idade das Trevas, a Idade Média, sabe, abominavam, tinham como do diabo você ter um bem, sabe, uma propriedade privada. Você não poderia, você tinha que abrir mão. Eu tenho estudado, mais uma vez, a história da igreja, nas últimas semanas, quando João Pedro me proporciona tempo para isso, eu tenho ficado impressionado com o dualismo em que as gerações no passado foram lançadas e que tornava a vida um inferno. Então, é isso. Lidar com a bebida com parcimônia. Eu vou passar aqui, minha avó quer falar, depois eu acho que o Emerson. Pode falar. Não? Ah, não? Ah, então tá. Eu achei que você tinha levantado, Emerson. Sim, eu acho que nessa questão aí, basicamente, né, da bebida, mais importante é não levar a consciência, zelar pela consciência do próximo, com a questão de ele não achar. Porque, por exemplo, eu me sinto na liberdade de beber, e ele, pela consciência dele, não, eu levar para a consciência dele que ele está aproveitando menos a liberdade cristã por não beber. Uhum. E vice-versa. Uhum. Eu não beber e passar para o irmão que bebe que eu sou mais santo do que ele por causa disso. Eu acho que isso daí deve ser nosso maior cuidado, tanto para quem se utiliza da bebida para o momento de agradecimento a Deus, de felicidade ali, para aqueles que, por consciência própria, preferem não fazê-lo. Então, eu acho que a grande dificuldade é isso, é não passar para o próximo que bebe, não bebe, que ou ele é mais santo ou ele é menos santo por estar ou não estar fazendo isso. E que hoje em dia, mesmo que pareça a Bíblia, muitos falam, né? Não, a Bíblia não condena, mas algumas vezes alguns passam a ideia, mesmo que às vezes nem por querer, mas passam uma ideia de o bebê está se usufruindo mais da liberdade cristã
é mais feliz do que aquele que não bebe e vice-versa. Aquele que não bebe é mais santo que aquele que bebe. Sim. Isso daí, para mim, é um grande problema hoje em dia. Sim, sim. Eu tenho um exemplo interessante na família. Ah, sim, Lúcia, pode falar. Depois eu falo. Não, o que vocês estão falando em 1 Coríntios 6, né, onde ele fala: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também te ressuscitará. Ele está indo além, mas ele está falando isso, que a gente tem aqui o domínio de tudo, mas não pode deixar que as coisas nos dominem. Né? É isso que ele está falando dessa embriaguez, que você tem acesso a essas coisas, são boas, pode ser remédio, pode ser para alegria, te deixar, mas não para você se levar por essas questões todas, né? Sim, sim. É nesse sentido. Sim, sim. E acho que fazer uso dessa moderação num tempo como o nosso, onde muita gente lida de maneira rigorosa com a ingestão de bebida, pode até ocasionar de ser um bom testemunho. Porque se um não cristão vir você bebendo com moderação e não como os demais, isso pode servir para que algumas coisas sejam desconstruídas na percepção dele do que é o cristianismo, que é o evangelho. Então, em muitos sentidos, você tem oportunidades para agir de formas diferentes. A questão é ter o discernimento de saber quando fazer, quando não fazer e como fazer. Né? Eu tenho, por exemplo, o meu avô na minha família, que ele faz uso do vinho quase que diariamente. Eu não sei se ele ainda faz, por causa do câncer que ele está enfrentando, mas durante anos e anos ele bebeu uma taça de vinho todos os dias. E não porque ele tinha prazer no álcool. Ele sabe que cientificamente faz bem para o coração. Né? Então, taça não embriaga. uma taça não embriaga. É o que eu tô falando. É que tem gente que nem uma taça, né? Eu não bebo mais. Eu sou nova convertida. Então eu sei o estrago que faz o primeiro gole. Eu bebi muito passar. Hoje eu evito de ir em qualquer lugar onde tenha bebida. Não que eu seja fraca, mas não me convém mais. Não me faz bem. A mesma coisa é o cigarro. Eu também fui fumante. São 3 anos que eu não bebo, não fumo, porque eu fui curada de tudo isso no tempo que eu fui internada. Mas eu sei que existe fraqueza da parte de todo mundo. Então, a minha fé é muito grande. Então, eu sei que eu não posso frequentar aquele lugar. Eu não posso. Mas eu não tenho vontade. Não tenho vontade de cigarro, de bebida, não tenho vontade de nada. Vontade foi cortada, né? Foi cortada. E também não me sinto no direito, assim, eu acho que eu não agradaria a Deus se eu voltasse a frequentar certos lugares. Sim, sim. Entendeu? Sim. É diferente. Quem já é convertido, desde lá de trás, nunca se embriagou, é diferente. É diferente. É muito diferente. Sim. E é justamente esse relato da Evandréia que deve fazer com que a gente regule bem, eu fui né, no aniversário na nossa forma. da minha filha em um bar. Olha, e teve uma pessoa que ficou insistindo de eu beber. Eu falei assim, eu não vou Isso é beber chato, né? porque eu não bebo mais e isso me fez mal. Tanto a bebida quanto o cigarro quase me matou. Então também eu fui curada disso, eu não quero mais só um golinho. Sabe que negócio? E não é a primeira vez que essa mesma pessoa me ofereceu bebida. E para mim isso aí é um exemplo perfeito do Evandré de como a gente deve ter cuidado. Como não é simples. Não é simples, não. Não é simples. Cada um tem a sua experiência, falando. Essas pessoas que têm uma experiência de vida, seja que é um efeito químico, né, de vício, ou mesmo seja vício. Aquilo traz uma memória de certas vivências, que realmente, como ela falou, não vai agradar ao Senhor. Porque às vezes são conjuntos, não é exatamente a bebida e o cigarro, né? É um conjunto que te leva. E aí você também estava falando que eu estava vendo no celular, que também eu gosto do qual está pontuando aqui, porque tinha os cultos, né? Principalmente em Roma tinha tabaco, né? Que ele era obrigatório em embriaguez, até nas Saturnálias também que dá origem ao carnaval, tanto que o carnaval tem embriaguez muito por isso, né? Faz parte muito entrar nesse êxtase que vem dessa droga, desses efeitos do álcool,
E aí também eu acho que a testemunha de André vem para esse lugar, porque esse ambiente de, né, fumar e beber de uma forma. Às vezes a pessoa nem fica bêbada, mas você está naquele ambiente de estar naquela situação, né, de, enfim, várias ações e vários compartilhamentos que não são saudáveis para o espírito, né? Então, essas situações específicas. Você beber, vai, entre irmãos, beber uma taça de vinho sozinho, você bebe, você tem, é o seu momento de relaxamento, são coisas diferentes, né? Então tem que ter esse discernimento. Agora, eu também acho o seguinte, essa pessoa, a mesma pessoa que me ofereceu um copo de vinho para poder brindar, eu poderia ter brindado com água. Sim, sim. E ela insistindo para beber. Gente, aí eu fico pensando, gente. Eu penso no lado espiritual, entendeu? É perturbando, é tentando, de alguma forma. É isso. Acho que é exatamente isso. E aí nesses dois polos dos extremos que a igreja deve tomar cuidado, evitar. Um de relativizar, tratar como algo de pouca importância, e o outro é de vir com um rigor, sabe, que torna a vida um inferno, né? Um rigor, assim, de conduta de vida que impede que você aproveite os prazeres, né, daquilo que Deus criou para ser usufruído. Sim, Márcio, querido, pode falar. Lá do extremo de proibir, não pode chegar são pessoas que não querem. Acho que dependendo da pessoa, isso pode levar a pessoa a querer procurar, querer experimentar. Quando proíbe demais, sem explicar o porquê, pode acabar até estirando a pessoa a querer provar, experimentar mesmo. Pode acabar tendo efeito no contrário. Márcio tocou num ponto importantíssimo, que é o ponto que o apóstolo Paulo fala em Romanos, e especialmente mencionando a relação dele mesmo com a lei. Quando ele vai falar sobre a lei no capítulo 5, 6 e 7, no 6 e 7, ele fala sobre como a lei e a sua relação com ela despertou nele todo tipo de cobiça, toda sorte de cobiça. Por quê? Porque ele era tão rigoroso, sabe, em cumprir a lei, não compreendendo a intenção com a qual ela foi dada, que era de nos conduzir a Cristo e não de nos salvar. Ele simplesmente pensava que ele poderia cumpri-la, segui-la, e de que ele seria salvo por isso, e de que ele era uma pessoa superior. E isso despertou nele toda sorte de cobiça. Por quê? Por causa da carne, ele diz. Por causa da carne. A carne, ela sofreu um golpe tão poderoso devido à queda, que agora, quando ela é pressionada ou acurralada num canto, sabe, ela reage, ela tem uma reação violenta a isso, sabe? Os efeitos acabam sendo o contrário do que a gente deseja. Então, né, vou dar um exemplo para vocês que não é um exemplo raro, é um exemplo muito comum. Família de pais, pastores, que foram muito rigorosos com seus filhos. Olha, de 10, 8, sabe? Os filhos se desviam e acabam indo para o lado oposto da coisa, sabe? E por quê, Pedro? Por causa da carne. Os pais exigiram demais, sabe, do comportamento moral dos seus filhos, sem levar em conta de que esse tipo de instrução, ela sempre faz com que o tiro saia pela culatra. Sempre, sabe? Aqueles que mais insistem em algo específico, sabe, são os que mais caem ou levam pessoas a cair nisso, né? Então, agora mesmo, ontem eu estava lendo um capítulo sobre o século XIII, 12 e 13, em que os papas que ascenderam ao poder, eles foram simplesmente rigorosíssimos na aplicação da lei. E eram justamente eles que se metiam em orgias, sabe, filho para todo lado, né? E que foram alguns dos que levaram algumas cruzadas a cabo. Então, é isso. A Bíblia é muito clara sobre esse ascetismo e os seus problemas, né? E o que mais eu poderia falar sobre isso? Por que esse rigor acaba despertando? Acho que eu poderia esclarecer um pouco mais. Por que esse rigor desperta o interesse da nossa natureza em cometer
aquilo que que a lei exige. A queda, ela fez com que a gente tivesse prazer, né, na quebra do mandamento, na quebra daquilo que Deus pede de nós, sabe? Então você percebe isso em Adão e Eva. A semente, a serpente, perdão, ela tenta Eva e, por consequência, Adão, justamente nesse ponto, naquilo que Deus tinha dito que não poderia ser violado, que não era para ser feito. E ela vai e atribui, né, falsidade a Deus. E isso instiga, sabe, Eva. E ali, antes de Eva tomar do fruto, ali algo já tinha acontecido com ela, sabe? É essa curiosidade pela quebra da lei, pela desobediência, que despertou no apóstolo Paulo toda sorte de cobiça, sabe? Então não é incomum em igrejas em que os relacionamentos eles são recomendados de uma maneira rigorosa, você acaba tendo pessoas em adultério, pessoas viciadas em pornografia, sem conseguir lidar com esse drama, e a igreja só intensifica, bota fogo, bota lenha no fogo, sabe? Porque aí você me pergunta, não, mas Pedro, mas como é que você vai lidar com isso? Se não é dessa forma, é qual? A Bíblia apresenta uma forma indireta de você lidar com problemas específicos na vida e que é muito mais eficaz. E eu digo indireta porque você não está enfatizando a coisa somente, mas você está colocando peso naquilo que é mais importante e que, caso seja resolvido, regula determinadas áreas da nossa vida. Muitos desses vícios, desses problemas, têm relação com o amor a Jesus, com a compreensão de quem Ele é, sabe? Porque é pelo seu amor por Ele, pelo seu zelo, pelo seu desejo de não entristecê-lo, sabe, que você se contém em várias áreas da sua vida. Se isso for regulado, sabe, é um efeito dominó, sabe? O processo de santificação ele vai ser muito mais efetivo. E quando você foca num ponto só, sem o amor de Jesus, sem enfatizar no amor de Jesus, a pessoa vai estar fazendo aquilo por um outro motivo e que não tem o mesmo peso de excelência. Não tem nada que, em termos qualitativos, se equipare ao Senhor Jesus. E se ele não for colocado, sabe, no centro do problema, outra coisa será. E isso que vai ser colocado no lugar dele não dá conta de conter esses desejos, porque não possui sua excelência. Dependendo que seja, a pessoa pode falar que é a sua reputação, a pessoa pode falar na igreja para o jovem, ó, não façam isso porque você vai estar quebrando o mandamento. Você pode até usar argumentos racionais, não faça isso que vai destruir a sua família. Não é suficiente. Não é suficiente. A família não é um bem importante o suficiente para as pessoas para que elas possam dominar esses vícios. Cristo é. Cristo é capaz de regular todas essas áreas da nossa vida. Não estou falando que você vai ser alguém perfeito. Uma das maiores características dos santos na Bíblia ou na história da igreja é de que eles tinham um calcanhar de Aquiles, uma área muito difícil de lidar em sua vida. O apóstolo Paulo, alguns estudiosos dizem que provavelmente a área dele era orgulho, era jactância. Porque ele fala muito nesse tema, especialmente quando ele dava testemunho pessoal, ele mencionava muito a jactância, a soberba, e ele diz que aquele espinho na carne enviado por Deus, permitido por Deus, era para que ele se mantivesse humilde. Então nós podemos entender que essa era uma área muito complicada na vida do apóstolo Paulo, o orgulho, sabe? Devido a tudo que ele havia passado ao longo de sua vida, e tudo que Deus fazia através dele, ele poderia vir a se exaltar com mais facilidade que os demais. Então, para que isso não acontecesse, Deus permitiu algumas coisas na vida dele que haveriam de mantê-lo. Oi, Mari? Não, o que era a enfermidade na carne a gente não sabe, ele não diz. Mas o motivo é que ele diz, que é interessante, para que a minha graça te baixe. Né? E isso é nada mais, nada menos do que você viver contente com aquilo que Deus dispôs a você. Não desejar mais, não reclamar por ter menos. Então Deus estava forjando esse homem
da melhor maneira possível, e muitas vezes dura, para que ele não viesse a se tornar um empecilho para essa obra que Deus estava realizando. Porque o que pode se tornar um empecilho naquilo que Deus quer realizar na nossa vida somos nós mesmos. É interessante que eu até postei no meu Instagram o culto do seu pai, quando ele fala que quando uma pessoa, aqui, ó, realmente se converte, você lembra dessa? Sim, foi ontem para o Instagram, né? A partir da compreensão do evangelho, você tem um outro tipo de ser humano, você muda literalmente. É uma nova criatura. É uma nova, muda muito no falar, no agir, no sentar. Às vezes as coisas te incomodam, roupa, Pedro. Sim, Emerson. Isso aí. Como eu esqueci o teólogo que fala isso. Mas ele diz, pregar a lei para quem não tem o coração transformado, amando a Jesus, é você fazer simplesmente ele ocorrer naquilo que você está falando para ele não fazer. Como você falou. E temos um exemplo claro em Gálatas, quando Paulo repreende Pedro. Paulo não chega para Pedro e fala assim, você está sendo racista, você está sendo preconceituoso. Ele usa o evangelho, ele fala, você não está caminhando e agindo de acordo com o que o evangelho pede. E o que é? Olha, nós somos salvos pela graça, não pelos nossos usos e costumes. Por que, então, você está fazendo isso agora? Então, essa forma, vamos dizer, direta, que Paulo usa o tempo todo isso. Quando ele vai falar sobre as ofertas, ele não fala para a igreja, olha, contribui, porque, olha só, tem que contribuir, você é cristão. Não, ele fala o quê? Lembre-se de que Cristo se fez, sendo rico, se fez pobre, para que nós nos enriquecemos em graça. Então, ele sempre usa o evangelho para convencer a pessoa e fazer com que a pessoa perceba o que Cristo fez por ela e, a partir dali, ela agir de forma como a lei nos pede para agir. Então, assim, o que você está falando é na Bíblia. O tratamento Paulo, Pedro... O tratamento é totalmente diferente do que é dado hoje, em geral. Hoje as pessoas focam muito numa coisa só. É a xenofobia. No caso de Pedro, ele poderia hoje ser considerado, né, alguém que está pecando por xenofobia, né, por dar prioridade a um grupo étnico em detrimento do outro, né? E Paulo ignora esses termos, né? Não significa que os termos não têm utilidade. O problema é que quando você enfatiza um lado só, cara, a coisa toma o efeito rebote, toma o oposto. É impressionante, sabe? Para quem... Eu não sei quantos de vocês puderam ter acesso a alguns livros escritos nos últimos anos e que trataram do problema do conservadorismo e do liberalismo, sabe? Nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. Muitas vezes definidos como o woke, ou um radicalismo liberal, ou simples conservadorismo, né? Da extrema-direita, por assim dizer. E é impressionante como um alimenta o outro. E é justamente por isso. Um alimenta o outro. Né? Pedro, como assim? O que você quer dizer? Você pega conservadores profundamente rigorosos na sua observação da moral cristã, ou qualquer tipo de moral. E, de repente, vem um adultério, vem, sabe, alguma coisa assim obscena que surge, sei lá, bateu na mulher, violência, ou então foi não sei o que com a garota de programa, como acontece direto com pastores. E do outro lado, Pedro, do outro lado você tem as pessoas defendendo o amor, sabe, defendendo a misericórdia, e muitas vezes enfurecidas, sabe, negando valores e apresentando valores enquanto negam a existência de valor. Como entender um negócio desse? Negam qualquer tipo de sistema de pensamento e apresentam o sistema de pensamento. Negam o fundamentalismo e falam de forma fundamentalista. Então, a nossa carne é uma loucura. É uma loucura, sabe? A forma de que nós reagimos às coisas é assustadora, é paradoxal, sabe? É assim, como diz Jeremias, desesperadamente corrupto é o coração do homem. Quem o compreenderá? É difícil entender, porque é um poço profundo, sabe? De loucura, de tolice.
você simplesmente não pode confiar num lado ou no outro, porque ambos se encontram passíveis de incorrer justamente naquilo que condenam, sabe? De falharem justamente naquilo que aprovam, que elogiam, que demandam dos outros, que exigem dos outros. É justamente nessa área que a pessoa falha, né? Então é impressionante. E eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci sobre... essa questão de você ter o amor de Jesus, a sua relação com ele, como a coisa primordial na sua vida. E eu, graças a Deus, eu aprendi cedo, pois eu nunca vi na minha vida meu pai, nos períodos nos anos em que ele me instruiu, me educou, eu nunca vi ele ser rigoroso num ponto específico, sabe? E depois de muito tempo eu fui compreendendo, e ele mesmo me explicou o porquê do tipo de criação que eu tive. Para alguns, né, que tem essa visão de vida mais rigorosa, ascética na criação dos filhos, meu pai era, assim, liberal demais, frouxo demais. Não, ele não tem conduzido eles com firmeza, mas o problema é que, devido ao contato que meu pai teve com a história da igreja, a biografia de pastores, ele sabe o que a coisa faz, e sem mencionar o próprio contato com a palavra de Deus. Ele se dedicou muitos anos ao estudo dela. Então ele entendia o que isso poderia gerar em mim e no meu irmão Mateus. A Alice ainda não era nascida, ele sabia o que poderia gerar. Então ele tomou muito cuidado nessa área. Eu acho que foi muito importante para mim. Eu acho que ele fez bem. Por quê, Pedro? Porque eu tenho um dado empírico importantíssimo, sabe, que me acompanhou ao longo de todos esses anos de criação, que todos os meus amigos de famílias cristãs e que os pais eram muito mais rigorosos que o meu pai, todos tiveram problemas sérios e até hoje possuem problemas sérios com o evangelho. Muitos estão desviados, muitos que pensam estar próximos estão com o pé fora, o pé dentro, não amam de fato o evangelho, sabe? E tem traumas, dificuldades graves de lidar com a Bíblia. Por quê? Por causa da forma em que os pais desses jovens os instruíram. Olha, são vários exemplos, gente. É coisa assim, é 8 em 10. As famílias que eu cresci, as famílias dos meus amigos, e que eu pude ver, em que o castigo era severo ou desproporcional ao erro cometido, todos se desviaram, sem exceção. Eu me lembro de uma vez estar com um amigo meu, que estudava comigo numa comunidade cristã pequena, que tem ali no Maceió, uma escola muito boa, que eu até penso que possa colocar meu filho no futuro, mas esse meu amigo, ele tinha pais muito rigorosos. Eu me lembro de estar numa pequena quadra que tinha em frente ao apartamento dele, jogando basquete com ele. E a gente estava jogando, a bola batendo no chão, o barulho, ele não ouviu o pai chamando. Olha, o pai falou 2 vezes. Eu acho que até ouvi, mas por estar entretido eu não avisei. Eu só sei que quando o pai falou a 3ª vez, ele já veio castigando de maneira, rigorosa, igual eu não tinha visto antes. Só ficar uma semana sem sair de casa. E pode subir imediatamente. O que aconteceu, eu com 10 anos, olhei para o meu amigo subindo para o seu apartamento, o pai fechando a janela, e eu me encontrei na casa de uma outra pessoa que não era minha, sem saber o que fazer. Pedi para os pais ligarem para os meus pais, e eles me buscaram. Eu ia fazer o quê? Ele estava de castigo, meu amigo. Aquilo ali quase que me traumatizou, e não era nem meu pai, para vocês terem uma ideia. Sabe? Por que aquele pai fez aquilo? Uma estupidez desmedida, uma tolice. Aquele menino é uma das pessoas mais complicadas que eu conheço na minha vida, esse rapaz. E eu não tenho dúvida de que ele se tornou assim hoje por causa dos pais que ele teve. Não tenho a mínima dúvida. Desculpa, mas eu apanhei muito. É aquilo, né? Apanhei muito. A gente exige. Que depois os filhos veem a gente fazendo aquilo que a gente repreende mesmo. Mentira, desobediência, enfim. Isso não tem como. É uma ilusão nossa achar que o filho não observa isso, não vê isso, não pensa sobre isso. Então, assim, é algo que... E os pais muitas vezes não entendem, tem até estudos e livros escritos com relação a isso. Os pais não entendem que o desejo dos filhos, isso foi tema de TCC e de PhD, de gente muito respeitada no exterior. Os pais não entendem, especialmente na área de psicologia social. Os psicólogos sociais
falaram muito sobre esse tema. Os pais não percebem que o desejo dos filhos, quando eles vão chegando na puberdade, na adolescência, na juventude, de satisfazer o grupo de amigos ou de pertencer ao grupo de amigos é muito maior do que o desejo de pertencer à família. Então, se o pai cria a criança durante muitos anos, através desse comportamento rigoroso, à medida que a criança cresce, se aproxima de um amigo de jovens, deseja fazer parte desse grupo, olha, esses jovens fazem a cabeça do filho contra a família assim, de um dia para o outro. Sabe? A família se transforma no inimigo. Por quê? Porque os amigos vão olhar para isso e falar, seu pai é um louco. Sua mãe, que história é essa? Não pode sair com a gente, passar esse final de semana fora? Que palhaçada é essa? Você tem que voltar 10 horas, 11 horas, que isso? Então, olha, é muito difícil, não é fácil. Eu, graças a Deus, aprendi muito com meu pai, e vou pegar muito do que eu aprendi com ele e, né, instruir o meu filho nessa área, para que ele entenda que o mais importante é o nosso relacionamento com Jesus, sabe? É o nosso relacionamento com Jesus, e é isso que vai reordenar todas as áreas da nossa vida, a maioria delas, né? Gente, vamos avançar para a gente poder chegar até o verso 20. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então, aqui, o termo que ele está usando aqui é muito interessante, porque ele está dizendo que é algo que pode acontecer naturalmente, deve acontecer naturalmente, é algo que Deus quer realizar em nossas vidas, sabe? O que a gente deve tomar cuidado é de não nos tornarmos um empecilho, sabe, para a obra que Deus quer realizar. Por isso que ele fala nesses termos, deixem-se encher, sabe? Se vocês evitarem isso que eu estou dizendo para vocês, isso já vai ajudá-los, sabe? Porque é desejo do Espírito Santo que vocês, em vez de ocuparem a mente de uma maneira excessiva com o álcool, que vocês permitam que ele os influencie, que ele seja a influência predominante na mente de vocês. Ah, Pedro, mas ele está dizendo então que o álcool e o Espírito Santo são incompatíveis? Ele está dizendo que a embriaguez é incompatível com as influências do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai usar a sua embriaguez, sabe? Ele não quer que você se embriague. Então aqui ele está falando sobre você dar prioridade. Perdão, Marisa, pode falar. Sobriedade. Sobriedade, o Espírito Santo vai te dar direção. Para você regular a sua vida, os valores de Deus. Exatamente. Sim. Esse ponto é interessante, porque a gente comentou aqui do papo, no canal, esses rituais que pedem entorpecente, que é algo que é muito diferente, né? Como que o Espírito Santo habita em nós, né? E ele quer, especialmente no oposto da sua racional, né? Como ele quer que sofre, como a Maria está falando, e nas outras religiões é o oposto. O inimigo sempre quer a gente entorpecido para manipular, ele não quer a gente sofre. E aí vem também isso que a André falou, que eu comentei, né? Ambientes e situações, às vezes não precisa nem droga, né? Tem ambientes que só pela intenção das pessoas você já fica fora de... A sua percepção. A sua percepção já fica muito embotada. Essa coisa é feita manada, de você ficar num grupo com influências, valores que não são do Espírito Santo. Você perde a sobriedade, né? Como que para o Espírito, isso tem que estar sóbrio, consciente, quem você é, o que você está fazendo, quem é o Espírito, né? Então, a interessante, a embriaguez tira isso é comprovado. Tira isso. Tomado mesmo, né? Vocês vão o córtex, né? Parte da cabeça, você fica mesmo sem noção, né? Foi muito bom, Marisa, ter mencionado a sobriedade, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo de uma outra forma é o interesse do Espírito Santo de que a nossa mente permaneça nesse estado, sabe, de sobriedade, esse estado de consciente, sabe, esse estado em que você vai estar sensível às influências de Deus sobre a sua vida. Então inclusive, é uma grande admoestação contra qualquer tipo de alimento, de medicamento ou de coisa em geral que possa embotar os seus sentidos e tirar você da realidade. Isso é muito interessante, porque o que a gente pode estar, o que a gente está inferindo daqui
é de que aquela válvula de escape que muita gente tem, pode ser um ansiolítico, sabe? Pode ser a bebida, pode ser o baseado, pode ser, sei lá, o vício em Coca-Cola. Eu conheci uma pessoa que é viciada em Coca-Cola. Ela tem uma descarga, assim, quando ela bebe um copo de Coca-Cola, ela é viciada em Coca-Cola. Antes de dormir, ela toma um copo de Coca-Cola. Então, assim, são válvulas de escape que tiram você da realidade. E o que nós podemos inferir é de que Deus quer que você tenha contato com a realidade. A sua mente, ela estará mais suscetível às influências dele através do Espírito Santo quando ela estiver nesse estado de consciência, e não o oposto. Eu me lembro que uma vez passou um rapaz pela igreja do meu pai no Rio, e que era um rapaz de uma mente bem aberta, né? E ele estava defendendo para o meu pai o uso de maconha, e meu pai estava falando, olha, tudo bem, mas cientificamente tem muitas coisas incertas, sabe? Será que isso não vai prejudicar seu coração, a sua mente? A ciência não é certa quanto a isso, né? Aí ele falando, não, pastor, mas... Aí meu pai usou um outro argumento, além da ciência, meu pai falou, olha, mas e o Espírito Santo? Você não acha que ele gostaria de influenciar, sabe, de agir mais na sua vida quando você estivesse nesse estado consciente? Ao que o rapaz respondeu, não, mas aí que tá, pastor. Quando eu fumo, eu sinto muito mais a presença de Deus. E meu pai falou, acabou, não dá para falar mais nada. Como é que eu vou combater isso, né? Não dá. Coisa totalmente subjetiva, mas era a impressão que ele tinha, né? Aí acabou qualquer tipo de argumentação, né? Mas, enfim. Sim. Já caminhando para Xixara, do lado esquerdo, tem um bar do Zé, grande, né? Então, uma vez, minha sobrinha fez aniversário, convidou, eu sempre como esse bar, né? Aí eu fui, dá um momento, chego e me chega um cara, que para tudo, começa a tocar uma música assim de efeito, aí vem aquele cara todo de branco, Zé Felipe, de chapéu, No meio do bar. olha, o pessoal só falta se curvar para o lado. Impressionante. O pessoal estava dançando assim, esse gostosinho, uma musiquinha gostosinha, o pessoal dançando. Todo mundo atrás, aí ele para no lugar e ele começa a falar. A gente ficou praticamente sozinho lá. Eu, minha filha, meu genro, uma amiga também, que achava do tia, nós estamos ali assim, esse clima, sabe? Aí só dizendo os pentecostais, estava errado. Olha, deu vontade, sabe? Foi muito bem assim, um espelho, que é o banheiro masculino e feminino, e no meio um espelho. Tinha gente no banheiro, tinha um espelho, tipo, daquela pãozinho, com a pia, esperando quando eu olho assim, quem está trazendo? Aí falou alguma coisa para mim, eu falei assim, para quê? Agora, olha que interessante o que ele vai dizer agora. Porque muita gente pode ter dúvida, mas como se encher do Espírito Santo? Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Olha o que ele vai dizer. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por quê, Pedro? Por causa do contato contínuo com a verdade. Qual é a melhor forma do Espírito Santo estar influenciando a nossa mente e o nosso coração? É na medida que a mente prioriza o objeto da sua reflexão, o objeto da sua contemplação, a verdade. A verdade através de hinos, a verdade através de cânticos e músicas espirituais. É claro que aqui você se encontra incluso a própria palavra de Deus, o contato com ela. Mas, por ele dizer salmos, hinos e cânticos, ele está falando sobre aquela forma de comunicação que é tão comum ao povo de Deus, que vive dando graças a Deus, demonstrando espírito de gratidão, lembrando alguns louvores antigos que tocam a alma, sabe, trazendo para a roda de conversa, lembrando de algum salmo, mencionando, é uma coisa assim que vai alimentando a mente,
que vai nutrindo a mente e colocando ela sempre em contato com a verdade. E a partir do momento que isso vai se transformando no hábito, é muito mais fácil do Espírito Santo aproveitar um momento específico, especial e agir, muitas vezes, poderosamente em nossas vidas. Olha, não foram poucas as vezes em que eu pude sentir a presença de Deus em lugares totalmente inesperados. Já aconteceu muito comigo de eu estar ouvindo louvor no trânsito e refletindo sobre a música, o conteúdo, e eu senti a presença de Deus no carro. O que para mim era um privilégio, porque qualquer outra coisa que ocupe a sua mente dentro de um carro, num lugar engarrafado, sabe, não vai te ajudar em nada, né? Não tem como você ficar em paz ali. É uma coisa que tira qualquer um do sério. Pessoas têm ataques de fúria, né? Então, não é à toa que Deus fez uso disso na minha vida. Em outras ocasiões também, às vezes o simples fato de você estar refletindo em algo, sabe? Às vezes na própria natureza de Deus, em algum texto que você tenha lido recentemente, numa mensagem que você tenha ouvido, às vezes caminhando, refletindo, isso já aconteceu também comigo. Então, é isso, é você deixar o terreno fértil. Você tá em contato, é uma prática de vida. Querendo ter uma experiência assim de tipo mágica. Aquela coisa assim, mas é uma constância da sua vida em si, da forma que você ouve, do que você vê, tipo, até um filme que você gosta, se você vê um filme. Esse dia a gente foi ao cinema, ver um filme, vai ver lá assim, você vai. É uma prática, um hábito de vida. A Marisa, para quem não ouviu, a Marisa está ressaltando que é uma prática, um hábito de vida. E que tem muita gente que busca, né, essa experiência sobrenatural e que pensa, né, deposita a esperança nessa experiência, que isso vai solucionar todos os problemas. Mas não é assim que a Bíblia funciona, sabe? Eu tenho um jovem, e não foi somente um, mas outros também já aconteceu, mas recentemente teve um de uma outra igreja que me procurou e falou: Pedro, cara, eu tô sem ninguém para conversar na minha igreja sobre isso, e a pessoa que eu acho que mais pode me ajudar é você. Cara, a minha igreja, todo o nosso culto de jovem, cara, a gente chega lá, a gente se derrama, as músicas são melosas, sabe, a gente fica repetindo as mesmas coisas, as pessoas se jogam no chão, muitas vezes choram, a gente está sempre buscando alguma coisa. E, sabe, eu não vejo acontecendo em mim, eu não vejo acontecendo neles, eu não vejo uma mudança, sabe? Por que isso se repete, Pedro? Aí eu tive uma conversa longa com ele sobre a minha percepção sobre isso. E eu fiz, né, isso, eu enfatizei esse ponto que a Marilza trouxe. Eu falei: olha, é muito mais importante para a sua vida e será muito mais duradouro se você se preocupar menos com esses momentos e mais com a coisa contínua, gradual na sua vida, sabe? Um dos maiores problemas, sabe, do que o jovem enfrenta e só vai perceber depois de muitos anos, é ele concentrar as suas buscas nesse momento específico. E que a partir do momento que dá 10 da noite, 9 da noite, seja lá o horário que acaba o culto, acabou. Você vai conversar sobre sei lá o quê, vai almoçar, vai jantar, muitas vezes sai, vai para uma festa, a cabeça está longe, está distante daquilo que você buscou no culto, sabe? E é esse ato contínuo de contato com a verdade que mais evidencia que alguém ama a verdade, e não a forma que se derrama no sábado ou no domingo. Sabe? Sim, Emerson. Aquilo que o senhor chamou de florandel, né? Eu estou diante de Deus. E o que a Marisa falou, eu lembrei do que Paulo fala um pouco antes, de beber no tempo. Talvez o que ele queira dizer justamente é isso: olha, não fique preocupado com as coisas do mundo de uma forma excessiva, que faça com que você deixe de ter um tempo de qualidade fazendo essas coisas. É o que o senhor vai falar de ter tempo para ser santo. Né? Parece que tudo se resume somente no culto ou nesses encontros. Não é. Uma vida privada,
até mesmo com irmãos, conversa, falar de coisas santas, falar do céu. E o triste é que muitos ministérios e instituições trabalham em cima justamente desses momentos, né? As promessas é o que você vai viver no descende da vida, é o que você vai viver no culto tal, é na conferência tal, é no fulano de tal famosíssimo que vai pregar na sua igreja, você vai com aquela expectativa. Mas, gente, é muito mais importante que você se preocupe com isso que é o dia a dia. Isso que você vai... Sim, Lúdio. É também um tipo de embriaguez, né? Porque o pessoal tá querendo se distrair, receber algo naquele momento, mas não é essa oportunidade que a gente tá falando, um tipo de embriaguez, mas não tá bebendo, não tá nada, mas tá ali numa música, um som, uma fumaça, uma vibração, sei lá o quê, que não é, às vezes, nem pra falar. E muitas experiências que pessoas tiveram com Deus na Bíblia não se deu no coletivo, mas se deu no privado, não se deu em público, se deu em secreto. Então, assim, muitos salmos que Davi fala sobre experiências com Deus, ele estava numa caverna sozinho, Elias estava no deserto, Moisés estava na tenda sozinho, com Josué na porta, Paulo estava meditando não sei aonde, sabe? Um saiu para orar aqui, João estava na ilha de Patmos, isolado, sabe? E se você vai fora da Bíblia, você pega pastores, teólogos, descrevendo em suas biografias experiências com Deus sozinhos. Por quê? Porque o amor por Jesus e pela verdade era contínuo na vida dessas pessoas. Por ser contínuo, sabe, Deus se revelou a elas no secreto, sabe? Era algo muito caro para elas e para ele, sabe? Era algo que ele queria viver com elas a sós. É aquilo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, serei com ele, sabe? O Jonathan Edwards, por exemplo, ele relata uma experiência que ele teve com Deus uma vez andando a cavalo. Ele tinha o costume de pegar o cavalo dele e andar na beira do rio, perto da cidade de Northampton, onde ele morava. E ele ia meditando, ele ia andando a cavalo e ia meditando. E teve uma ocasião em que ele falou, olha, era habitual eu ter essa prática, eu fazer, eu dar essa volta de cavalo. Mas nesse dia, sabe, eu tive... Os meus sentidos, eles foram... como é que eu poderia dizer? Aguçados, despertados. E ali eu pude contemplar a excelência do Filho de Deus. Ele diz que ele teve uma espécie de visão e os seus sentidos compreenderam melhor a excelência de Jesus do reino de Deus. Ele falou que durou 1 hora e ele chorava sem parar. E ele falou que quando ele sentiu a experiência diminuir, né, e Deus, assim, por assim dizer, retirando as suas influências, ele falou que o sentimento que ele tinha era de que ele estava perdendo algo tão importante que ele não desejava voltar para o mundo ou voltar para aquelas coisas que habitualmente a sua mente se preocupava. Era uma perda, ele diz. Ele falou nessas palavras: me pareceu uma perda maior do que eu poderia suportar. Deixar de contemplar essas coisas e voltar a minha mente para o dia a dia, sabe? Tem um outro teólogo famoso e pastor inglês chamado John Flavel, do século XVII, puritano inglês, que ele teve também uma experiência como essa. E ele diz que nesse dia, ele falou que ele pediu a Deus, olha, me leva, porque isso é muito bom, isso é especial demais para mim. Ele se sentiu como Pedro no monte, eu quero ficar aqui, deixa eu armar uma tenda, sabe? Ele falou, John Flavel, que nessa experiência, a mera ideia de retornar à vida cotidiana, os afazeres, ele falou que era algo que parecia insuportável a ele. E por que eu acho isso bonito? Porque isso mostra muito a excelência do cumprimento dessa promessa. Porque qual é a diferença desse tipo de contemplação para você viver uma vida eterna no reino de Deus? Nenhuma. É isso que Deus tem reservado para nós. Sabe? Em comparação com o mundo, não tem como comparar. Sabe? É simplesmente um estado perpétuo de contentamento, de felicidade, de êxtase, de paz. Sabe? Qualquer coisa que seja colocada no lugar parece uma perda insuportável. E foi isso que esses homens disseram, né? O apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Quando ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu, sabe? Se foi fora do corpo, no corpo ele não sabe, mas ele ouviu e viu coisas tão excelentes que ele recebeu a advertência: olha, você não pode falar sobre isso para ninguém. Isso é muito especial, muito importante. Então, assim, né, sair dessa visão, retornar à vida cotidiana, é algo que ele disse, olha, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, sabe? É incomparavelmente melhor. Então,
né? A melhor forma de alcançar essa experiência não é no sábado ou no domingo, mas é no contato diário com a verdade. Porque é isso, é onde estiver o seu coração, sabe, ali estará aquilo que você ama. É onde estiver o seu coração. Se o coração está fora da verdade, ou do contato com a verdade, ao longo da semana, e deseja entrar no sábado, sabe, o que as evidências apontam é de que você não ama tanto quanto você pensa, né? E isso acontece muito com os jovens. É uma idade complicada, em que todos acabam desenvolvendo ou repetindo o mesmo comportamento de grupo, sabe? E são alimentados com essa ideia. E aí perdem de vista que a vida com Deus é aquilo que a Bíblia diz sobre Enoque. O que a Bíblia diz sobre Enoque? Andou Enoque com Deus e já não mais foi visto, não foi mais encontrado, porque Deus o tomou para si. E andou Enoque com Deus. É algo contínuo, é diário. É o desejo de estar com Jesus todos os dias. E é para isso, sem sombra de dúvida, é para isso que o apóstolo Paulo aponta aqui. Falando entre vocês com salmos, hinos e cantos espirituais. Falando quando? No domingo? Não. Falando no convívio, sabe? No contato diário. E essa é a natureza, né, da conversa que a gente deveria ter para facilitar, né, a influência do Espírito Santo. E ele continua, só para terminar, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Ou seja, não é se preocupando quem está vendo, quem deixou de ver, se você está sozinho, se você está com gente. É para o Senhor, é no coração. É para o Senhor. É glorificando a Deus no coração. Sabe? É santificando Ele no coração. É fazendo as coisas sabendo que Ele está vendo, que Ele se agrada. Sabe? É assim, ecoando o que Jesus disse no Sermão do Monte, é a mão esquerda agindo e a direita não faz ideia do que está acontecendo. Porque a esquerda não se importa se ela sabe ou não. A mão age, atua e não se incomoda de contabilizar os frutos. Ele não se incomoda de que a direita tome conhecimento do que está sendo feito. E a congratule, elogie, muito bem, você fez bem. Sabe, o cristão, ele não se importa, não deveria se importar com isso. Esse é o significado. Que sua mão direita não sabe o que a esquerda faz. É ser original, autêntico, é ser livre, sabe, desprendido, né? É isso. É essa vida que Deus quer para nós. Por isso que Jesus tanto elogiava as crianças, porque elas não se preocupavam com o que os outros pensavam. Por isso que Jesus diz: vocês não sabem que o louvor, sabe, feito pelas crianças de peito é agradável a Deus, sabe? Vocês não percebem que se vocês não se transformarem nessa criança, vocês jamais entrarão no reino de Deus. É isso que Jesus está enfatizando. É essa autenticidade, desprendimento, liberdade que a criança tem em relação a fatores exteriores ou a terceiros. É simplesmente a criança e ela mesma, é a criança e o seu coraçãozinho, e os seus sentimentos. E deve ser o cristão o seu Deus, sempre. Esse é você, é assim que você alimenta o espírito de criança. Né? É assim que você alimenta esse comportamento que Jesus tanto elogia. Sim, Marisa, querido, pode falar. Tem essa vida cheia de estudo, então sempre fala dele, do Pai do Céu. Mas contando ele mesmo, quando ele teve a enfermidade, a foto que ele vivenciou isso. Me lembrei do mal de Israel, também do mal do Espírito Santo, que ele passou também por uma luta de câncer tremendo. Ao próprio dono de José. É verdade. Então, eu vejo que também ser cheio do Espírito Santo nos capacita para viver esses momentos difíceis. Se eu não vi essas pessoas, uma vez que estava com faz coisa mal, chegou assim, ficou olhando para o lado, eu estou olhando vocês duplamente. Aí ele falou uma questão que se atentamos lá. Ele falou: eu sei que eu vou sair em todo isso, ou curado, ou caído. A história é certa. Então, Testemunho, né? capacitou ele não perder a vestura, não perder a fé, na hora difícil, foi sustentar. E é o que vai nos sustentar na nossa hora difícil. E como é difícil ver esses testemunhos hoje em dia, né?
pastores falando nesses termos, é muito difícil. Isso. Não são meras impressões de, assim, querer animar a igreja. O apóstolo Paulo fala que ele aprenda tudo em prol do conhecimento de Cristo, em prol da sua ressurreição, em compreender isso. Quando você se entendeu da tese, a experiência desses pastores, né? Tudo isso, aí você começa a perceber que o Paulo está colocando ali não são meras palavras de expressões, é aquilo que ele quer que a igreja também consiga perceber, a excelência, de contemplar, se encher do Espírito, contemplar essa beleza, e isso vai fazer com que você tenha tudo agora como perda. Você não vai querer fama, tudo isso vai ser empecilho para você contemplar a beleza de Cristo. Então, assim, o pior para que a gente possa, né, crescer cada vez mais, compreender isso aqui. Sim. Ele fala, enche-se, dá uma ideia de uma coisa contínua. E de que plenitude também, né? Um vaso cheio, né? A ideia de algo cheio ou pleno é uma ideia de satisfação, de contentamento. E assim, como ele está atribuindo isso ao Espírito Santo, não tenho dúvida. A única pessoa capaz de satisfazer o ser humano é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Não há nada. Nós somos um vaso que não pode ser enchido por nada, a não ser pelo próprio Deus, através do Espírito Santo. Nada. Vocês vejam os testemunhos dos ricos, dos poderosos, eles não se cansam. Eles são um saco furado, sabe? É uma cisterna que não retém água, como disse Isaías, Jeremias, sabe? Esse é o coração do ser humano. E o ser humano, ele se engana quando ele pensa que tudo aquilo criado, sabe, seja o que for, é capaz de satisfazê-lo. Não é. Não é. Então, irmãos, para terminar, que a gente se lembre de reservar tempo para estar sós com Deus. Porque para transformar isso em hábito, você precisa separar tempo para estar sós com Deus. Esse é o pontapé inicial. Então, separem na vida de vocês, na oportunidade que vocês tiverem, na agenda de vocês, isso é importantíssimo. E aqui eu vou encerrar, que a gente avançou bastante no horário, e só queria agradecer a presença de todos aí em casa. A aula está cheia hoje, vocês também que vieram aqui, e vamos agora tomar um café, conversar um pouco antes de começar o culto. Tá bom? Que Deus abençoe vocês com essa aula, ela vai ficar gravada. E semana que vem eu vou encerrar. Semana que vem eu termino o verso 20 e entro no tema do lar cristão. Só a Bíblia dessa fantasia. Cadê o negócio aqui? Aqui, ó. Peguei daqui até aqui. Gente querida, um abraço para vocês. Tá bom? Vou fechar aqui a aula. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Até daqui a pouco no culto, né? Mesmo online. Isso. Tchau, gente. Paulo, querido, tudo bem? Só te mandar um abraço aqui.